Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes aqui da CPA Informações Empresariais. Eu quero dar sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária e mais especificamente agora a respeito de uma tal comissão mista que está sendo formada, ou pelo menos é para ser instalada lá no Congresso Nacional, para que nós possamos fazer uma fusão, fazer uma incorporação dos textos que compõem a proposta de emenda constitucional número 110, está no Senado, e a proposta de emenda constitucional número 45, que está na Câmara dos Deputados, né? Como nós sabemos, essas duas propostas estão tramitando simultaneamente, mas é claro, né? O Congresso não vai aprovar dois textos, ele vai ter que aprovar um só. Então, a ideia, tanto do presidente do Senado, que é o Columbre, como para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia, é fazer uma fusão, uma junção, uma consolidação dos dois textos, tirando uma coisa, tirando outra, colocando outra coisa, enfim, para chegar no disso, né? Muito bem, então o que nós estamos fazendo é exatamente monitorando isto, né? E nós temos aí um problema, nós que eu digo, nós, contribuintes, né, empresas, etc., tal, que é o seguinte. Ora, esses dois textos que estão tramitando no Congresso Nacional são díspares, são diferentes. Cada um toma um caminho, cada um vai por aqui, outro vai por lá. Não são um pouco parecidos até uma certa parte, mas tem muitas diferenças, né? E aí o problema do contribuinte é exatamente isso. E agora? Como é que ficará? Né? Ora, essa comissão mista, que deveria ter sido instalada em dezembro, mas já foi prorrogada para fevereiro, ela terá 90 dias de prazo para fazer esse trabalho. Em 90 dias, a comissão mista, em princípio, terá 15 senadores, 15 deputados, um presidente e um relator. Ela terá 90 dias para sair com um texto consolidado, né? Um só texto de reforma tributária. Bom, é claro que nós estamos torcendo para que isso realmente aconteça e nós possamos resolver esse eterno problema da reforma tributária. Muito bem. O que nós estamos fazendo nós temos um trabalho do Ministério da Economia, já nos referimos anteriormente, que alguns técnicos, 5 técnicos do Ministério da Economia, fizeram um trabalho de comparação, um comparativo entre o texto da PEC 110 e o texto da PEC 45. Né? E foram, olha, isso aqui tem isso aqui, ali não tem isso aqui, aqui não tem, tal, tem isso aqui tem, mas está diferente e assim por diante. É um excelente trabalho de comparação, que, na minha opinião, eu acho que essa tal comissão mista, o grupo de trabalho, a primeira coisa que eles vão fazer é pegar esse texto que foi produzido no Ministério da Economia, em que há uma comparação entre os dois textos. E aí, com base nesse comparativo, nessa comparação, é que vai se analisar, ver o que é melhor, o que não é melhor, etc. Até porque a comparação envolve a PEC 110 e a PEC 45. O governo federal, como eu tenho dito aqui há muito tempo, ele ficou de mandar o seu projeto, né? Um projeto específico. Porém, por várias razões, esse projeto acabou sendo, inclusive, descartado. O Paulo Guedes, ministro da Economia, falou, olha, quer saber de uma coisa? O governo federal não vai mandar o seu projeto. Nós não temos projeto de reforma tributária. Né? O que nós vamos fazer é o seguinte, a comissão mista, grupo de trabalho, vai trabalhar agora de fevereiro, março e abril, 90 dias, e ao longo desse tempo, das discussões, das audiências, das trocas de ideias, ao longo desse tempo, o governo vai mandando as suas sugestões. Olha, eu acho que devia ser assim, devia ser assado e assim por dentro. E aí, claro, a comissão ela vai recepcionar essas ideias, as sugestões, e depois acrescer no trabalho dela, ao final, o que for interessante, o que não for interessante, né? Então, na realidade, nós temos, ou teremos, né, se a comissão realmente for instalar,
não tenho dúvidas que não terá que ser instalada, nós teremos então 3 protagonistas, né? O primeiro protagonista é o Senado Federal, que tem lá a PEC 110. O segundo protagonista é a Câmara dos Deputados, que tem lá a PEC 45. E o terceiro protagonista que está correndo por fora seria o governo federal, que tem lá o seu projeto, a sua equipe e assim por diante, né? Bom, eu imagino que isso deva correr bem, né? Deve haver muitas discussões. Neste ano de 2020 nós teremos realmente um clima necessário para que todo mundo acha que tem que fazer agora a reforma tributária. Já fizemos aí a reforma da Previdência, né? Mal ou bem, mas já fizemos. Teremos uma reforma trabalhista que está bem encaminhada, várias reformas aí, né? E reforma administrativa. Então, é possível que realmente a reforma tributária saia. Qual é a previsão? Bom, a previsão é que a comissão termine em abril, agora, com novo prazo, que maio e junho e julho seja discutido no plenário da Câmara e no Senado e seja finalmente aprovada e promulgada. Pelo menos a esperança, então, dos 3 participantes aí, Câmara, Senado e Governo, é que esse projeto estará aprovado até 30 de junho e vai ser promulgado, etc., e publicado no Diário Oficial. Bom, a esperança nossa é que realmente ocorra. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós pegamos o trabalho dos técnicos do Ministério da Economia, de comparativo das duas PEC. Não estamos falando, por enquanto, do governo, porque não sabemos exatamente o que ele vai sugerir ao longo do processo. Mas nós pegamos o trabalho lá dos técnicos do Ministério da Economia e estamos vendo item por item como é que está, né? Já fizemos, ao todo, já fizemos alguns vídeos anteriores e estamos denominando cada parte como etapa. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, né? Neste vídeo que nós estamos apresentando, nós vamos discutir a 5ª etapa. E essa 5ª etapa trata de um assunto muito importante, que é o seguinte: como se dará a partilha da arrecadação do IBS? O IBS é um imposto de bens e serviços que vai incidir sobre o consumo, que vai substituir vários outros tributos, e essa arrecadação, lógico, vai ser monstruosa, né? Será um somatório da arrecadação de todos os tributos que serão substituídos. Então, como é que esse bolo todo do IBS, que será arrecadado em princípio mensalmente, como é que esse bolo vai ser dividido, né? Porque, como nós sabemos, aqui no Brasil, pela nossa estrutura constitucional, está lá no Sistema Constitucional Tributário, a partir do artigo 145 da Constituição de 1988, o nosso Sistema Constitucional Tributário ele prevê 3 entes tributários. Primeiro, claro, o mais importante deles, a União. Segundo ente, os estados, 26 estados mais o Distrito Federal. E o terceiro ente tributário, os menorzinhos, mas que são 5.700 municípios aproximadamente. Muito bem, então a grande questão é o seguinte: essa arrecadação do IBS, depois que ele for aprovado, que ele começar a funcionar, etc. tal, toda essa arrecadação ela vai ser dividida como? O que a União leva, o que os estados levam e o que os municípios levarão desse bolo tributário que será arrecadado, em princípio, todo mês no país a partir da vigência dessa reforma tributária aprovada. Muito bem, então é sobre isso que nós gostaríamos de conversar rapidamente. Primeiro falando da situação da PEC 110, Senado. Depois falando da PEC 45, Câmara, né? Então, vamos conversar um pouquinho a respeito da partilha da arrecadação do IBS em relação à PEC 110. Afinal de contas, o que a PEC 110 está no Senado fala a respeito dessa repartição, né? Quanto vai ficar, para quem, etc. Tal. Bom, nós fizemos um resumo aqui em relação à PEC 110 e poderíamos dizer o seguinte:
O produto da arrecadação do imposto, no caso do IBS, ele é partilhado entre a União, os estados e o Distrito Federal e, finalmente, os municípios, partilhado nesses três itens. Segundo o método previsto nas regras constitucionais descritas no novo texto constitucional proposto na emenda. Logicamente, essa proposta de emenda constitucional 110, ela vai propor, né, ela vai propor essas regras de distribuição, inclusive os métodos. Então, esse estudo feito pelo Ministério da Economia está dizendo que o produto da arrecadação, segundo a filosofia da PEC 110, é que aquele bolo todo ele deverá ser dividido, partilhado entre a União, estados e Distrito Federal e municípios. Segundo qual? Segundo um método que será previsto como uma regra constitucional e que vai ser descrito no novo texto constitucional proposto, né, pela emenda. Ou seja, mediante a entrega de recursos a cada ente federativo, conforme a aplicação de percentuais previstos na Constituição sobre a receita bruta do IBS. É a tal repasse da cota à parte. Ou então nós podemos descrever esse mecanismo mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar que nós temos o bolo da arrecadação do primeiro mês que entrou em vigor o IBS, ou entrou em vigor a reforma tributária. Temos o bolo. Como é que nós fazemos? Nós pegamos aquele bolo, vamos à Constituição. Lá na Constituição vai dizer o seguinte, olha, desse bolo todo, tanto é da União. Muito bem, vai para a União. Tanto é dos estados e o Distrito Federal. Muito bem, entrega para os estados. E tanto é dos municípios. Isso vai para os estados, né? Quer dizer, na realidade não é muito diferente do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos, por exemplo, a União arrecada muitos impostos e nós temos o Fundo de Participação dos Estados, o conhecido FPE, e a parte dos estados é repassado, né? Essa cota, a parte é repassada para os estados e o Distrito Federal. E depois a outra parte nós temos o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, a parte dos municípios é entregue pela União diretamente para os municípios, né? A gente não pode se esquecer que é o seguinte, né? O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, o nosso IVA brasileiro, ele vai juntar vários tributos, né? Hoje, por exemplo, os municípios têm a arrecadação do ISS. Pela proposta, o ISS vai desaparecer. Hoje nós temos, por exemplo, o ICMS. Pela proposta, o ICMS vai desaparecer. Ora, mas para onde vai essa arrecadação que antes ia para o IBS, antes ia para o ICMS? Bom, vai para o IBS, juntamente com os tributos federais. Ora, então, a Constituição vai dizer, olha, tantos por cento é da União, tantos por cento é dos estados e o Distrito Federal, e tantos por cento é para os municípios. É importante lembrar que nesses dois projetos, tanto o da Câmara como o do Senado, existe uma previsão de digamos assim, administração digital. O que seria uma administração digital? É o seguinte, toda a arrecadação do IBS será feita por instrumentos digitais, em linguagem mais simples, pelo computador, né? Então, o que acontece? Os contribuintes, né, eles pagarão esses impostos, esse IBS, tudo digitalmente, né? Aquilo corre diretamente para a União, para os estados e o Distrito Federal e para os municípios. Não é que hoje, por exemplo, é diferente, porque nós temos muitos tributos que vão para a União e depois é que são redistribuídos, repassados para estados e municípios. No esquema que está sendo proposto, não vai ser assim, não. O IBS, ele não é que ele vai para a União para depois ter o fundo de participação do Estado, não.
aquilo já vai direto para a União, já vai direto para os Estados Unidos, Distrito Federal e direto para os municípios. Haverá uma distribuição imediata. Essa estrutura digital, ela está sendo prevista nos dois projetos, nas duas PEC, de uma forma tal que, claro, hoje as vendas são todas pela internet, tudo digital, então você comprou lá o seu refrigerante no supermercado, quando você pagar o refrigerante como consumidor, o seu dinheiro, aquele dinheiro vai, parte para o supermercado. A outra parte já vai para o federal, a outra parte já vai para o estado e já vai para o município. Então essa distribuição, pelo menos, como está colocado nas duas propostas, será totalmente digital. Isso quer dizer o seguinte, que o conta corrente do contribuinte será formatado por esse sistema nacional. O conta corrente completo será por isso, quer dizer, o contribuinte, em princípio, não terá livro fiscal, não terá controle, não terá que emitir guia de recolhimento, nada disso. Diz que o computador simplesmente faz tudo isso e acabou, né? À medida que cada operação for realizada. Bom, tudo parece meio ficção científica, né? Parece que eu já vi isso aí num filme americano, mas de qualquer forma, a ideia dos elaboradores é que é essa. Hoje o Brasil ele é razoavelmente avançado na questão de informática e parece que os elaboradores das duas propostas eles têm na cabeça que isso pode ser feito perfeitamente em formato digital, desobrigando livro, desobrigando controle, desobrigando guia e assim por diante, e fazendo com que cada interessado nessa parte, seja o vendedor, a empresa que vendeu, seja a União, o Estado e o município, já recebam a sua parte imediatamente. O controle já é feito tudo por lá, né? Bom, muito bem. Então, a PEC 110, ela prevê, então, que os percentuais de distribuição estarão na Constituição, né, à medida que forem tramitar. Agora, e o seguinte, o que diz a PEC 45, que é aquela proposta que está na Câmara dos Deputados? Eu fiz um pequeno resumo aqui, diz o seguinte, cada ente federativo, União, Estados e Municípios, tem sua parcela de arrecadação do tributo determinada pela aplicação direta da sua subalíquota, fixadas conforme descrito anteriormente, nós vimos isso na etapa 3, sobre a base de cálculo do imposto, né? Isso quer dizer que os estados e municípios têm uma certa liberdade e eles podem fixar a subalíquota. A subalíquota o que é? É algo diferente da tal alíquota do padrão, né? Por exemplo, nós teremos uma hipótese, né? Ficção. Teremos uma alíquota de quanto no país? 20%? Então, a União vai dizer, olha, esse 20%, tantos por cento é meu. Os estados dirão, olha, desse 20%, tanto por cento é meu. E os municípios dirão, olha, desses 20%, tanto por cento é meu. Quer dizer, cada um terá a sua subalíquota. A subalíquota da União, a subalíquota dos estados e a subalíquota dos municípios. Se você somar as três subalíquotas, você tem a alíquota padrão, 20%, 22%, 25%, tudo vai depender de que for isso, né? É isso que diz a PEC 45. O raciocínio é um pouco diferente da PEC 110. Mas, claro, tudo isso são regras gerais e que depois terão que ser detalhados na lei complementar, vai ser exatamente, vai ser assim e assim, tal. Muito bem. Finalmente, aí nós temos alguns comentários que gostaríamos de fazer, que é o seguinte, a PEC 110, ela determina que a alíquota será estipulada em lei complementar, havendo uma alíquota padrão e assim por diante, podendo ser alíquota diferenciada. Já a PEC 45 determina que cada ente federativo terá uma parte da alíquota social, que é chamada alíquota de referência. Muito bem, então essa história da partilha, a divisão do bolo tributário, né? E essa ideia genérica que está sendo colocada nas duas propostas e, evidentemente, dessa discussão, principalmente agora nessa comissão mista, depois no plenário, tudo isso vai ter que ficar bem clarinho para evoluir aprovando a proposta, depois as leis complementares
e os demais atos que vão regulamentar a instituição, o controle e a cobrança do imposto sobre bens e serviços. Muito bem, então aí está esse trabalho. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre uma questão interessante, que é a questão da vinculação da arrecadação do IBS. O que é uma vinculação? A lei terá que dizer, olha, tanto vai para a saúde, tanto vai para a educação, tanto vai para isso, tanto vai para aquilo. Né? Isso é uma vinculação legal que está previsto aí nas duas propostas, e vejamos como isso vai continuar. Bom, eu gostaria de lembrar que você pode se inscrever no nosso canal do YouTube para ser avisado de novos vídeos e, por favor, visite as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.